Olá, sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre Esdras 3 e 4. É levantado o altar, lançado os alicerces do templo, os inimigos fazem parar a construção do templo. Esdras 3. Chegando, pois, o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já na cidade, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, o sacerdote, e Jorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos edificaram o altar de Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra. E ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocausto cada dia por ordem, conforme o rito, cada coisa em seu dia. E depois disto, o holocausto contínuo e o das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer o holocausto ao Senhor, porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, como também comida, bebida, azeite, aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que ele tinha feito Ciro, rei da Pérsia. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Jerobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro de Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor. E construíram os levitas da idade de 20 anos para cima para que a dirigissem. Então se levantou Jesuá, seu filho e seus irmãos, Cadmiel e seu filho, os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem o que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, os filhos de seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvar o Senhor, conforme a instrução de Davi, rei de Israel, e cantavam junto por grupo, louvando e rendendo graça ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram o Senhor pela fundição da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos dessa casa. Mas muitos levantaram a voz com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de júbilo, de alegria, das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com alta voz, que o som se ouvia de muitos lugares. E o som se ouvia de, de muito longe. Esdras 4. Ouvindo, pois, os adversários que Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificaram o templo ao Senhor Deus de Israel, chamaram a Zorobabel e o chefe dos pais e disseram: deixai-nos edificar conosco, porque
como vós buscamos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificaremos desde o dia de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir aqui. Porém, Jerobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que nós e vós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, que como nos ordenou o rei Sírio, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No reino de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. Nos dias de Artaxerxes, escreveram Bislão, Metridate, Tabeel e outros seus companheiros a Artaxerxes, rei da Pérsia, uma carta escrita em caracteres siríacos, na linguagem siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Cisai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém, e o rei Ataxerxes do seguinte teor. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinai, o escrivão, e os outros seus companheiros, os dinaitas, afarzaquitas, tarpelitas, afarzitas, arquevitas, babilônicos, susanquitas, deavitas e elamitas, e outros povos que o grande e afamado Asnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e nas demais províncias da além do rio em, em tal tempo. Esse, pois, é o teor da carta que mandaram ao rei Artaxerxes, teus servos, os reis da além do rio em tal tempo. Saiba, o rei de Judeu, que subiram a ti e vieram a nós em Jerusalém e reedificaram aquela rebelde e malvada cidade, e, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, então não pagarão o direito de tributos e os pedágios, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, porquanto somos assalariados do palácio e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos avisar ao rei, para que se busque o livro das crônicas de seus pais, e achará o livro das crônicas e saberá que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis da província, e que nela houve rebelião em tempos antigos. Por isso foi aquela cidade destruída. Pois fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porção alguma desse lado do rio. E o rei enviou essa resposta a Reum, o chanceler de Sinzai, o escrivão, e aos demais de seus companheiros que habitavam em Samaria, como também aos demais que estavam além do rio, paz em tal tempo. A carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim, e ordenando eu buscaram e acharam que de tempo antigo aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar e se lhe pagaram direito
tributos e pedágio. Agora, pois, dai ordem para impedir aqueles homens, a fim de não se edificar aquela cidade, até que eu dê uma ordem. Aguardai-vos de serdes remissos nisso, porque cresceria o dano para prejuízo do rei. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum, esses aí, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram ele a Jerusalém aos judeus e os impediram a forçar a força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém e cessou até o ano segundo do rei Dário, rei da Pérsia. Obrigado mais uma vez e até a próxima.